Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao canal do professor Jefferson Sbardella, onde você sabe o objetivo é compartilhar conhecimentos sobre direito imobiliário. Peço a vocês que se inscrevam em nosso canal, ativem o sininho para receber as notificações e também se inscrevam lá na minha rede social, especialmente no Instagram, professor Jefferson Sbardella. O assunto de hoje é um comparativo entre o contrato Build to Suit, o conhecido como BTS, o contrato de locação e também o contrato de superfície. São institutos diferentes, mas guardam uma semelhança. E qual é essa semelhança? É conceder a alguém o direito de usar o imóvel de outrem. Então, alguém é proprietário do imóvel, por exemplo, e ele está cedendo o direito de outra pessoa utilizar. Mas cedendo a que título? Pode ser uma superfície, pode ser uma locação, pode ser também um BTS. Então, por isso que as pessoas confundem muito. Ah, mas BTS é uma locação, é um contrato atípico. Superfície é uma locação? O que é superfície? Muita gente não entende essas diferenças e tratam tudo como se fosse uma locação, quando, na verdade, são institutos bem diferentes. Vamos começar com a locação. A locação, por exemplo, vamos falar aqui nesses três institutos do ponto de vista comercial. Tá? Vamos pensar, então, na locação comercial. Por exemplo, uma locação comercial não há muito mistério, você sabe o que é. Alguém é proprietário ou tem o direito à posse daquele bem, pode ser até um usufrutuário, por exemplo, e ele aluga para alguém aquele imóvel. Né? Por exemplo, a pessoa tem um terreno ou tem uma sala comercial, uma loja, e ela aluga isso para alguém. As regras estão lá na Lei 8.245, de 91, que é a lei do inquilinato, a partir do artigo 51. Lá eu tenho a locação que pode ser, que dá o direito de renovação, que é aquela de 5 anos ou mais. Eu tenho vários tipos de locação comercial ali, mas a ideia é essa, é que alguém alugue para outra pessoa e essa pessoa, então, faça uso pelo tempo determinado ali no contrato de locação. Isso é um contrato de direito pessoal, onde eu tenho um vínculo, de um lado o locador, de outro lado o locatário. E entre eles eu tenho uma obrigação. Qual é a obrigação? A obrigação do locador é de ceder o imóvel ao locatário para que o locatário o utilize. E a obrigação do locatário é pagar os locativos, pagar o valor da locação e as demais obrigações ali previstas em contrato, como, por exemplo, IPTU, condomínio, se for o caso. Enfim, os encargos da locação. Então, esse é um contrato muito conhecido de todos, o contrato de locação comercial, comumente chamado, mas a Lei 8.245 chama de locação não residencial, onde toda a parte geral das locações está do artigo 1º até o artigo 45, vale tanto para locação residencial quanto para locação não residencial. E depois nós temos os tipos de locação. Lá no artigo 46, locação residencial, no 47 residencial também, no 48 locação pré-temporada e a partir do 51, então, a locação não residencial e também lá na lei do inquilinato tem a parte processual, né, a parte procedimental ali, ações de despejo, ação renovatória, ação de consignação de aluguel, de revisão de contrato e assim por diante, né, revisão de valor de aluguel e assim por diante. Então, é um contrato de direito pessoal, é o mais conhecido de todos, por isso que todo mundo confunde, acha que tudo é locação. Depois, nós temos o Build to Suit, ou BTS, que é muito utilizado, vem sendo muito utilizado ultimamente, que ele está previsto no artigo 54A da Lei do Inquilinato, mas, na verdade, ele é um contrato que eu, pelo menos, considero um contrato atípico. Por que um contrato atípico? Porque, embora num dado momento, ele vai ser uma alocação, mas ele existe um momento anterior à locação, que é a encomenda desse imóvel. Por exemplo, vou dar um exemplo. Digamos que o professor Jefferson ele seja um empresário de um determinado ramo e ele se interessa em abrir o negócio, abrir um estabelecimento comercial num dado local, né? Ele descobriu um terreno bem localizado e ele quer instalar o seu negócio lá, mas ele não quer gastar ou não pode, não tem grana para chegar e fazer o investimento. Eu preciso aqui fazer uma construção de 2 pavimentos aqui com
200 metros quadrados para abrir meu negócio, mas eu não tenho esse dinheiro. Mas, se alguém tiver o dinheiro e fizer esse investimento, eu vou pagar depois um aluguel. Claro que o aluguel, o valor do aluguel não vai ser o mesmo, porque a pessoa tem que tirar o investimento dela. Mas, mesmo assim, para mim é interessante, porque eu não vou precisar desembolsar nada a título de investimento. Então, eu já encomendo, por isso que muitos chamam de contrato por encomenda, construção por encomenda, ou coisa parecida, contrato atípico, por isso que eu também não o considero um contrato de locação. Então, ou então, digamos que a pessoa tenha lá, não precisa ser só para aquisição, pode ser, não precisa ser só para construção, pode ser para reforma, pode ser para aquisição, substancial reforma, por exemplo, digamos que alguém tenha lá uma casa residencial para alugar, e eu sou dono de uma rede de restaurantes, e eu chego lá para o proprietário e digo, olha, se você fizer uma reforma, se você adequar esse imóvel para que funcione um restaurante, você faz toda a modificação que tenha que fazer nesse imóvel, faz todo o investimento e eu alugo de você por 10 anos. E aí você já faz um contrato antes de iniciar a própria locação. Por isso que é chamado também de contrato de construção por encomenda. Então você já vai firmar esse contrato antes mesmo. E aí você vai passar a pagar a locação a partir do momento em que você tiver as chaves do imóvel. Então, por isso que é um contrato atípico, é um contrato diferente, mas está previsto lá na Lei do Inquilinato, artigo 54A. Ele é um contrato muito mais aberto do que um contrato de locação normal, ele não fica sujeito às regras, a todas as regras da locação, ele é muito mais aberto. Por quê? Porque é um contrato onde o locador vai ter que tirar o investimento dele. Para o locador é um bom negócio, por quê? Porque embora ele vai fazer um investimento, ele ganha um contrato de longo prazo com alguém que certamente vai pagar um valor, onde ele vai poder, além de ganhar a locação, tirar o investimento dele. Então, e para o empresário, porque a empresa que está alugando também é um bom negócio, porque embora ela vá pagar um pouco mais caro no valor da locação do que se ela já estivesse alugando o imóvel pronto, por exemplo, ela vai pegar o imóvel. Não, primeiro que ela não vai ter que desembolsar para fazer investimentos, porque ela já vai encomendar o imóvel exatamente como ela precisa para o seu negócio. Então, não vai ter investimentos, ela não vai ter que gastar dinheiro para adequar o imóvel. Então, esse é o chamado BTS, ou Build to Suit, ou contrato por encomenda, como queira, né? Por isso, às vezes, a gente vê nas placas, locação, ou BTS, ou superfície. Opa, vamos entrar na superfície. Mas, antes disso, eu quero dizer que o contrato BTS também é um contrato, também é uma relação de direito pessoal. Não há vínculo entre o locatário e a coisa. Então, é um direito, é um contrato de direito pessoal, entre as partes tem uma obrigação. A obrigação de construir, entregar ou reformar o imóvel pronto para ser locado, e, por parte do futuro locatário, o pagamento dos aluguéis. E, por fim, a superfície. A superfície, ela é diferente, né? Ela é um direito real, onde está prevista lá no artigo 1369, se eu não me engano, e seguintes, do Código Civil, e onde o proprietário do terreno, que está sem utilizá-lo, por exemplo, ele vai vender a superfície, ele vai ceder essa superfície a título certamente oneroso para alguém utilizá-lo. E esse alguém será o superficiário. Então, o superficiário, ele compra essa superfície certamente por um prazo longo, né? Tem muita superfície de posto de gasolina, de grandes redes de lojas, até de shopping center, onde o investidor, então, para ele é mais negócio comprar a superfície, é muito mais barata, por exemplo, comprar a superfície do que comprar o terreno todo. E aí ele vai poder utilizar durante um longo tempo. Só que aí tem um detalhe, é um contrato que será feito por escritura pública de direito real, onde o superficiário ele cria um vínculo com a coisa. Então, ele, mesmo que o imóvel seja vendido pelo proprietário, ele continua com o direito à superfície enquanto ela perdurar, durante esse prazo contratual, desde que ele esteja cumprindo com as suas obrigações. E a forma de pagamento, segundo o Código Civil, pode ser tanto numa única vez quanto parcelado. Então, às vezes é feito parcelado e aí se confunde até com uma locação nesse quesito do pagamento, mas não em relação ao instituto. É o Instituto de Direito Real, dá muito mais segurança. Então, nesse caso, quem vai fazer o investimento
ou para plantar ou para construir, será o próprio superficiário, não o dono do terreno. Vejam, lá no BTS, quem vai fazer o investimento é o dono do imóvel. Aqui na superfície, não. Quem vai fazer o investimento é o próprio superficiário, que inclusive vai ter que pagar ITBI para transferir a superfície para o seu nome. É um instituto de direito real. Então, certamente, esse tipo de negócio é feito quando o superficiário vai fazer um investimento alto e ele quer ter uma segurança jurídica de que ele vai poder permanecer ali por um longo período sem ter nenhum problema de direito pessoal, porque o vínculo dele passa a ser com a coisa e não importa mais. Ele comprou lá do proprietário, a única obrigação que ele terá perante o proprietário será o quê? Se ele for vender essa superfície para alguém, ele tem que oferecer primeiro para o proprietário. Da mesma forma que se o proprietário for vender o imóvel, ele tem que dar preferência ao superficiário. Então, é um contrato muito interessante e onde há grandes investimentos e longo prazo, é um contrato bastante utilizado, onde o próprio superficiário vai fazer o investimento. De outro lado, quando há grandes investimentos e vai ser esse investimento feito pelo dono do terreno, aí a gente utiliza o BTS ou até, se for o caso, a própria locação. Então, vejam que são institutos que não se confundem, cada um tem as suas características, mas lá no fundo o objetivo é o mesmo, é ceder esse imóvel para alguém utilizá-lo. E tem um detalhe na superfície que é o seguinte, ela se transmite para os herdeiros em caso de falecimento do superficiário, ou em caso de sucessão, se for uma pessoa jurídica, se transmite para quem o suceder. E também tem outro detalhe importante. O que for construído ali pelo superficiário permanecerá no imóvel. Então, ele vai se incorporar ao imóvel. E aí a questão da indenização, via de regra, aquilo fica para o proprietário sem indenização. Se não constar nada no contrato, não haverá indenização nenhuma. Para que haja indenização lá no final, o proprietário, depois de 20 anos, ele vai ficar com o que o superficiário ali construiu, finalizou a superfície, tudo certo, mas se tiver no contrato que ele tem que indenizar, já vai ter as condições de indenização. Se não tiver nada no contrato, não haverá nada a indenizar. Então, vejam, são institutos bem diferentes. Dois, a locação e o BTS são direito pessoal e não direito real, então há um vínculo entre as partes e entre elas obrigações, enquanto que na superfície, cria-se um vínculo de direito real entre o superficiário e o imóvel. Então, é o Instituto de Direito Real previsto lá no Código Civil, mas, como eu falei, e volto a repetir, no final das contas, o objetivo é o mesmo, é ceder o imóvel para que alguém o utilize. Tá certo? Esse era o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Aguardo vocês no próximo vídeo. Fiquem com o meu abraço.